Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que nos acompanha aqui nesta parceria com a revista RPPS do Brasil. Estamos aqui hoje para esclarecer mais uma dúvida sobre a aposentadoria do servidor. Nessa nossa parceria, como você sabe, os questionamentos são enviados para a revista e nós gravamos a resposta para você. Vamos lá saber qual é a dúvida agora. Olha só. Um professor foi contratado em 90, melhor dizendo, pelo município. Quando foi em 2003, ele fez concurso público para 20 horas. Passou. Quando foi em 2006, fez outro concurso para mais 20 horas e passou, ou seja, 2 vínculos. Então, vamos lá, 2 vínculos, né? E aí, a pergunta é, o tempo dele de 90 até hoje, ele deve ser usado no primeiro vínculo de 20 horas e o segundo vínculo contar o tempo só de 2006 para frente? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós já temos aqui, claro, que são 2 vínculos, né? Aquele iniciado em 2003 e aquele iniciado em 2006. É um professor com 2 cadeiras, né? Como se diz por aí. Agora, o que a gente tem que diferenciar? Contratação de cargo efetivo. É possível haver contratação no serviço público? Sim. A Constituição Federal, lá no artigo 37, autoriza o quê? As contratações por excepcional interesse público nos casos de urgência e prazo determinado. Acontece muito na educação, em que pese a gente saber que essa contratação, às vezes, se prolonga no tempo. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, beleza? Tranquilo? E o segundo, cargo efetivo. O que é o cargo efetivo? É aquele para o qual você fez concurso, aquele para o qual você tem um regramento próprio, esse concurso de provas e títulos, né? Então, no primeiro caso, enquanto a relação jurídica entre o servidor e o Estado é regida por lei e pelo contrato, no segundo, o que rege essa relação é a lei que traz os deveres, os direitos, as obrigações e a remuneração deste servidor, ok? Essa distinção é importante por quê? Porque o artigo 40 da Constituição Federal diz que a filiação aos regimes próprios é para o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Por quê? Porque os contratados são regulados pelo parágrafo 13, que foi inserido no texto em 1998. Ou seja, suas contribuições são para o regime geral. Então, de 98 em diante, essa turma aí obrigatoriamente contribuiu para o regime geral. Em alguns entes, né, essa contribuição sempre foi feita para o regime geral, mas esse não é o cerne da questão. A pergunta é, esse tempo anterior ao concurso, né, de 90 até 2003, e aí eu já vou fazer a correção, vou até voltar lá, a pergunta é, o tempo até hoje não, ele tem que ser até 2003 ou até 2006. Por quê? Porque até hoje ele dá o que a gente chama de tempo concomitante, tá? Então, o que é o tempo concomitante? Ora, eu tinha um contrato em 2003 e eu tinha um cargo efetivo em 2003. Eu tinha 2 situações. Eu posso unir as duas para efeito de aposentadoria? Não posso, porque isso caracteriza tempo concomitante, ok? No regime próprio, isso não pode acontecer. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O que não é tempo concomitante? Eu posso aproveitar em que vínculo? Pode aproveitar, está lá o parágrafo 9º do artigo 40. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Então, você pode usar. Agora, existe uma obrigação de que esse tempo seja contado no primeiro vínculo? Não. A lei não estabelece que você tem que contar no primeiro vínculo. Você pode escolher em qual vínculo você vai usar esse tempo. Pode até fragmentar este vínculo e usar parte em um, ou melhor, este tempo e usar parte em um vínculo, parte em outro vínculo. Vai depender do quê? Vai depender do seu planejamento previdenciário, vai depender de qual regra que você quer, por qual regra, melhor dizendo, você quer se aposentar. Vai depender de você saber se você quer mais ou menos se aposentar no mesmo momento nos 2 vínculos. Então, tudo isso pesa. Vai depender de você decidir se quer uma regra de transição boa ou não, por exemplo.
Tudo isso pode pesar, vai pesar na hora de decidir. O que nos importa aqui, porque esse é o questionamento, é obrigatoriamente o tempo de 90 até 2003 tem que ser usado no primeiro vínculo? Não, obrigatoriamente não. Eu posso pegar esse tempo e usar também no segundo vínculo, tá? Não existe nenhum impedimento legal, nenhuma imposição legal para que você tenha a obrigatoriedade de averbar no primeiro vínculo. Tá? A averbação é um ato de escolha do servidor público, ele só averba se quiser. E dentro dessa possibilidade de escolha, ele pode também decidir se vai fazer em um vínculo só, em qual dos vínculos vai fazer, ou se vai fazer nos dois, aí considerando um período de tempo para cada um. Tá? Não esquece, vai lá, acessa o nosso site previdenciadoservidor.com.br, lá você pode simular a sua aposentadoria e também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, lá no Instagram, estamos como Previdência do Servidor. Eu aguardo você e também aguardo que você envie a sua próxima pergunta. Obrigado e até a próxima.